Está 2, exercício 4. Um conjunto cilindro-pistão tem 0,2 kg de ar, que pode ser considerado como gás ideal. A relação P vezes V elevado a um quarto é uma constante, se mantém constante durante o processo. Tá? Pressão inicial é de 500 kPa, volume inicial de 0,1 m3 e o volume final de 0,2 m3. A variação de energia interna específica, 2 menos 1, do gás neste processo de expansão vale menos 169,42 kJ por quilo. Despreze a variação de energia cinética e a variação de energia potencial. Tá? Então, o gás vai aumentar de volume. Letra A. Determine a pressão final em kPa. B. Calcule a variação de energia interna em kJ. E C. Determine a transferência de calor nesse processo em kJ. Então, vamos para a solução. Letra A. Determine a pressão final em kPa. Então, nós vamos manter essa relação. P vezes V elevado a um quarto, né, o volume. É uma constante, então a gente pode fazer essa igualdade. Né? P2 vezes V2 elevado a um quarto é igual a P1 vezes V1 elevado a um quarto. Tá? Nós temos o volume final, 0,2, a pressão inicial, 500, e o volume inicial, 0,1. Fazendo as contas, essa pressão final vai dar 189,5 kPa. Tá? Aqui os volumes estão em metro cúbico e a pressão em kPa. Tá? Letra B. Calcule a variação de energia interna em kJ. Tá? A variação de energia interna, no caso, como a energia interna específica está em kJ por quilo, nós vamos multiplicar pela massa. Tá? Então, essa variação de energia interna aqui, esse U grande é massa vezes o ΔU, o U minúsculo. Tá? Então, 0,2 vezes menos 169,42 vai dar menos 33,8 kJ. Tá? Essa energia interna diminuindo, tá? Provavelmente, mais provável foi que houve um resfriamento do gás lá dentro, tá? Por causa do processo de expansão. Letra C. Determine a transferência de calor neste processo em kJ. Bom, a transferência de calor é dada pela primeira lei aplicada ao sistema, né? O calor menos o trabalho é igual à variação da energia interna. Né? Aqui teria mais a variação da energia cinética, mais a variação da energia potencial, mas elas são iguais a zero. Nós temos o ΔU, mas não temos o trabalho ainda. Precisamos calcular o trabalho para calcular a transferência de calor. E ó, falta calcular o trabalho para um processo politrópico. Tá? Isso aí tem lá na apostila. Tá? Lá na apostila tem como se chega a essa expressão aí, tá? Da definição de trabalho. Tá? Então, o trabalho é o produto da pressão vezes o volume na condição final, menos a pressão vezes o volume na condição inicial, dividido por 1 menos o MP, o índice do processo politrópico. Tá? E aí, substituindo os valores, tá? Pressão final vezes o volume final, menos pressão inicial vezes o volume inicial, dividido por 1 menos 1,4, vai dar 30,25 kJ. Tá? O resultado da kJ, por quê? Porque a pressão está em kPa e o volume está em metro cúbico. Tá? Por causa disso. Tá? Kilopascal é quilonewton por metro cúbico vezes quilonewton por metro quadrado vezes metro cúbico. Então vai ficar quilonewton vezes metro o produto. Quilonewton vezes metro é quilojúlio, tá bom? E aí, ó, o trabalho é esse valor, ó, o calor menos o trabalho é igual à variação da energia interna. Então, o calor, ainda tem o calor transferido, tá? Há um resfriamento do gás, uma transferência de calor de menos 3,63 kJ. Tudo bem? Vamos para o exercício 5, que ele é bem simples, né? Opa. Tá aí. Bom, o exercício 5.
Um fluido contido no tanque é movimentado por um agitador. O trabalho fornecido ao agitador é de 5.000 kJ. O calor transferido do tanque é de 1.400 kJ. Considerando o tanque e o fluido como sistema, determine a variação da energia interna do sistema nesse processo em kJ. Bom, o que nós temos que entender? Trabalho fornecido ao agitador. Tá? Você tem um agitador, tá? Tá ligado no motor elétrico, alguma coisa assim, então ele vai girar e vai agitar o fluido. Então, tem um trabalho sendo transferido para dentro desse agitador, dentro desse fluido, tá? Ou dentro do tanque. Então, é um trabalho negativo, é um trabalho transferido para o sistema. E aqui fala que é o calor transferido do tanque. Então, é o calor que está saindo. Esse calor que está saindo, ele é negativo, menos 1.400 kJ. E aí nós vamos desprezar as variações de energia cinética e potencial, tá? Fala no enunciado. E vamos usar a primeira lei. Q menos trabalho é igual a ΔU. E aí, ó, substituindo os valores, ó, menos 1.400, menos 5.000, o ΔU vai dar 3.600 kJ, tá? Existe uma variação da energia interna de 3.600 kJ, tá? Mesmo que ocorra transferência de calor do tanque, né, pelo aquecimento dele, tá? Ocorre um aumento da temperatura do fluido desse tanque aí, ok? Bom, vamos para o próximo, para o penúltimo exercício da lista 2. Esse aqui é um exercício envolvendo o ciclo. Exercício 9. Tá, ó, o ar é um conjunto cilindro-pistão que pode ser considerado como gás ideal. Percorre um ciclo termodinâmico composto por 3 processos. Processo 2, compressão PV constante, ou seja, um processo isotérmico, de P1 igual a 2 bar e V1 igual a 0,16 m3 até V2 igual a 0,04 m3. Processo 2.3, de expansão a pressão constante, de V2 até V3 igual a 0,16 m3. E processo 3.1, volume constante. Bom, se são só 3 processos, dá a impressão que é alguma coisa triangular, né? Como que esse triângulo, depois a gente vai ver. Nesse ciclo, despreze as variações de energia cinética e potencial. No estado 1, a energia interna vale 79,6 kJ. No estado 2, a energia interna vale 79,6 kJ. E no estado 3, a energia interna vale 346,9 kJ. Letra A. Complete o quadro com os valores em kJ. Tá? Tá aqui. Letra B. Faça o diagrama da pressão em função do volume. E C. O que você conclui a respeito do valor Q menos W ΔU calculado para o ciclo? Isso é diterado? Por quê? Então, ó, ocorre uma compressão, depois uma expansão a pressão constante e depois um processo a volume constante, tá? Aí completa o ciclo, tá? 1 para 2, 2 para 3, depois volta 3 para 1. Letra A. Antes de completarmos o quadro, vamos aos processos. Processo de 1 para 2 é temperatura constante. Então, o trabalho de 1 para 2 é P1 vezes V1 vezes Ln de V2 sobre V1. Tá? Poderia ser P2 vezes V2, já que isso é constante. Tá? Então, ó, 200 vezes 0,16 vezes o Ln de 0,04 sobre 0,16, que dá menos 44,4. Houve uma compressão, então o volume V2 é menor que o volume V1. O trabalho de 1 para 2, tá? A variação da energia interna, o 2 menos 1 é igual a 79,6 menos 79,6, que vai dar zero, tá? Para gases, quando a temperatura permanece constante,
a variação da energia interna é zero, sempre, tá? Porque a energia interna é função somente da temperatura. Transferência de calor pode ser calculada usando a primeira lei da termodinâmica, tá? Calor de 1 para 2 menos o trabalho de 1 para 2 é igual o 2 menos o 1. Então, ó, temos aqui o calor de 1 para 2 menos 44,4 é igual a zero, tá? Então, Q12 é igual a menos 44,4 kJ. E aí a gente consegue completar essa primeira linha aqui, o processo de 1 para 2, né? Primeira linha ou segunda linha aqui, né? É de 1 para 2. O calor nós temos, o trabalho nós temos, o ΔU vale zero, Q menos W vai dar zero. Processo de 2 para 3 é a pressão constante. Então, o trabalho de 2 para 3 é a pressão P2 vezes V3 menos V2. Podia ser P3 aqui também, né? A pressão é a mesma, não tem problema. Ó, só que para isso, precisamos encontrar o valor da pressão em 2, tá? Usando os dados do processo de 1 para 2. Então, ó, P2 vezes V2 é igual a P1 vezes V1. No processo, a temperatura constante, no primeiro processo. Tá? E aí, substituindo os valores, ó, P2 vezes 0,04 é igual a 2 vezes 0,16. Então, a pressão P2 vai dar 8 bar. Tá? Então, a pressão no ponto 2 vale 8 bar, ou 800 kPa. Isso também vale para a pressão no ponto 3, tá? E aí, a gente substitui na equação do trabalho de 2 para 3. Então, ó, o trabalho de 2 para 3 é a pressão em kPa, 800 kPa, vezes a variação de volume, 0,16 m3 menos 0,04 m3, que vai dar o resultado de 96 kJ. Tá? Se a pressão está em kPa e o volume em m3, o resultado é em kJ. E agora a variação da energia interna, tá? O 3 menos o 2 vai ser o 346,9 menos 79,6, que é igual a 267,3. E a transferência de calor a gente vai calcular usando a primeira lei da termodinâmica. O Q de 2 para 3 menos o trabalho de 2 para 3 é igual a 3 menos o 2. Tá? Substituindo os valores, tá? O trabalho aqui foi positivo, mas aqui é o sinal da subtração da fórmula, que é igual a variação da energia interna aqui. Esse Q de 2 para 3 dá 363,3 kJ. E aí nós temos essa próxima linha aqui, ó, o Q, 363,3, o trabalho 96, Q menos W é igual a 267,3, que é igual a ΔU. Tá bom? E agora, ó, processo de 3 para 1 a volume constante. Então o trabalho vale zero, ou seja, o trabalho de 3 para 1 é igual a zero. A variação da energia interna, ó, é o final menos o inicial. Então, é o 1 menos o 3. É igual a 79,6 menos 346,9, que dá menos 267,3. Transferência de calor vai ser, a gente vai usar a primeira lei. Tá? Q de 3 para 1 menos o trabalho de 3 para 1 é igual a 1 menos o 3. Tá? Então, ó, o final é o 1. E o inicial é o 3. Bom? Então, ó, a gente substitui os valores nessa fórmula aqui da primeira lei. O trabalho é zero. A transferência de calor vai dar, é igual à variação da energia interna, tá? Menos 267,3 kJ. E aí a gente completa, né? Ó, o Q menos 267,3, que é igual ao ΔU, o trabalho é zero. Q menos W dá menos 267,3. E eles são iguais, né? Então, ó, percebam, se nós somarmos o Q em todo o ciclo, ele dá 51,6. Ok? Se nós somarmos o trabalho, ele dá 51,6. Agora, se nós somarmos o Q menos W, ele dá zero. E se nós somarmos o ΔU, vai dar zero. Tá? Então, esse aí são os valores. Na apostila, foi até bom, tá? Aqui, ó.
ficou errado, tá? É menos 44,4, tá? Eu esqueci de colocar um 4 aí. Eu peguei esse resultado lá que estava pronto e depois que eu vi que faltou um 0,4 aí, ok? Diagrama da pressão em função do volume, tá? Eu fiz esse gráfico aqui no Excel. Processo de 1 para 2, uma compressão a temperatura constante. Tá? Então, essa curva aqui. Depois, a expansão, uma pressão constante, pressão de 8 bar. E depois, tá? Ocorre o quê? O resfriamento, tá? A volume constante, tá? Então, é volta de 3 por... Então, completa o ciclo. Tá? O trabalho do ciclo é essa área aqui, ó. Tá? É a área sobre a curva, a área líquida. Tá? Deixa eu só voltar aqui, ó. Para processos nós temos isso, mas para ciclo, tá? O calor dos ciclos menos o trabalho do ciclo é zero, ou o calor do ciclo é igual ao trabalho do ciclo. Tá? Isso é uma regra que serve para qualquer ciclo. Tá? Mas um detalhe, se você calcular alguma coisa errada, esse Q do ciclo vai continuar sendo igual ao trabalho do ciclo, só que o resultado vai estar errado, tá? Tem que tomar cuidado com esses detalhes. Tá? Já aconteceu de eu errar nos cálculos e depois ver, nossa, deu igual, né? Realmente dá igual, baixo o resultado, mas fica errado. Bom, letra C. O que você conclui a respeito do valor de Q menos W e delta U calculado para o ciclo? Isso era esperado? Por quê? Bom, a diferença entre o calor e o trabalho é igual à variação da energia interna, que vocês viram ali no quadro. Tá? Isso aqui era esperado, pois a energia interna é uma propriedade e a variação da propriedade para o mesmo ponto é zero. Tá? A variação da propriedade no ciclo. Já o calor e o trabalho não são propriedades, dependem do caminho percorrido, mas a diferença entre eles se torna uma propriedade, pois é igual à variação da energia interna. Tá bom? Então, ó, voltando aqui no gráfico, tá? Ó, nós temos um processo isotérmico, um processo isobárico e um processo a volume constante, tá? Temperatura constante, pressão constante. Se nós mudarmos isso, tá? Vamos supor que a gente faça aqui um resfriamento, uma compressão não, uma diminuição do volume aqui, a pressão constante, tá? Não deixa de ter uma compressão mais a pressão constante, tá? Você diminui o volume do pistão, depois faz um aquecimento a volume constante, uma expansão a pressão constante, e um resfriamento a volume constante, tá? Esse retângulo, tá? Dá um outro resultado, tá? Mas a variação do Q menos W é zero, a variação da energia interna vai ser zero. Bom? Exercício 14. Bom? Um conjunto cilindro-pistão contém gás de óxido de carbono, CO2, tá? Inicialmente o cilindro possui um volume de 0,01 m3, que está a 300 Kelvin. Então, uma transferência de calor para o gás, no qual o pistão avança até um volume final de 0,03 m3. A massa do gás dentro do cilindro é de 100 gramas e o processo ocorre a pressão constante. Despreze o atrito entre a parede do cilindro e o pistão. A variação de energia cinética. Então, despreze também a variação de energia cinética e considere que o mol de dióxido de carbono vale 44,01 kg por kmol. A figura a seguir mostra o conjunto cilindro-pistão sendo aquecido. Tá? Eu tinha me esquecido, realmente havia uma falha. Quem me alertou foi o Jonathan, né? Ele não estava entendendo como é que fazia o exercício. Na hora que eu lia também nem eu entendia como que eu fiz isso. Tá? Mas eu acho que quando eu fiz a primeira vez eu tinha considerado a pressão constante, tanto é que eu deixei. Mudei uns detalhes em outros só, mas eu mantive a ideia do exercício. Tá? Então, ó, determine. Letra A, temperatura final do gás em Kelvin. B, variação da energia interna em kJ. C, o trabalho realizado pelo gás. E D, o calor transferido para o gás em kJ. Bom, o que nós vamos fazer?
Determina a temperatura, letra A, determina a temperatura final do gás em Kelvin. Como o processo é a pressão constante, então a gente pode usar essa fórmula, tá? Pessoal, cuidado, hein? A gente só pode usar essas fórmulas porque nós estamos trabalhando com gases ideais. Se fosse, a gente vai entrar agora, né, na aula de hoje ainda, nós vamos começar a falar de substância pura, tá? É diferente, quando a substância pura tem um tratamento, e quando são gases ideais, a gente tem um outro tratamento. Uma substância pura pode ser considerada um gás ideal? Pode. Tá? Depois vocês vão ver mais para frente, tá? Não aqui no curso de termodinâmica 1, mas já no próximo, quando que, no caso, a água, que é o mais comum, pode ser tratada como gás ideal. Então, T2 sobre V2 é igual a T1 sobre V1, tá? Vem lá, né, da equação da igualdade da equação dos gases ideais. E aí, substituindo os valores, tá? O V2 0,03, temperatura T1 300, e o volume V1 0,01, temperatura final vai ser de 900 Kelvin, ok? A variação da energia interna é dada por, tá? Então, ó, é o número de mols vezes a variação da energia interna que está na base molar. No exercício, acho que foi o anterior, o outro, do ar lá, era a massa vezes a variação da energia interna específica, tá? O número de mols é massa sobre mol vezes o barra 2 menos o barra 1, tá? Tá a barra porque essa energia interna tá em kJ por quilomol. O outro do ar, né, quando é na base máxima, é kJ por quilo. Então, ó, para a temperatura T1 de 300 Kelvin, o dióxido de carbono, está lá na tabela A23, tá? Deixa eu só verificar, deixa eu ver se é 23 mesmo. Geralmente, vou ver para não confundir. Isso mesmo, tabela A23, tá? Falei para tomar cuidado, tá? U barra 1, tá? 6.939 kJ por quilomol. E a temperatura T2 de 900 Kelvin, a energia interna vale 29.922 kJ por quilomol. Tá? Então, estão aí os valores. O número de mols é calculado dividindo a massa pelo mol. Tá? A gente substitui tudo na equação do delta 1. O resultado vai dar 52,22 kJ. Então, esse é o resultado da letra B. A letra C. Determine o trabalho realizado pelo gás em kJ. Bom, já que é um processo a pressão constante, ó, para determinarmos o trabalho do gás, precisamos saber qual é o valor da pressão. Tá? E a gente vai calcular a pressão usando a equação dos gases ideais no início do processo. Tá bom? Então, ó, P1 vezes o volume de 0,01 é igual a massa vezes a constante universal do gás, vezes 300 dividido por 44,01. Ó, lembra que eu falei? Ó, esse R barra, tá, é 8,314 kJ por quilomol Kelvin. Então, essa pressão de 566,73, ó, esqueci o 7 aqui, ó, vale 566,73 kPa. Bom? O resultado sai em kPa. E aí o trabalho, ó, é a pressão vezes V2 menos V1, a variação do volume. Tá? Então, é 66,73 vezes 0,02, que vai dar o trabalho realizado de 11,33 kJ. Bom, letra D. Determine o valor transferido para o gás em kJ. Tá? Já que houve aquecimento, o aquecimento faz o gás realizar trabalho. Né? Então, ó, aqui é a primeira lei, tá, para o sistema. Então, substituindo os valores, o calor transferido vai ser de 63,55 kJ. Tá? Então, o calor menos trabalho é igual a delta 1, Q12 menos 11,33 é igual a 52,22, que dá 63,55 kJ. Beleza? Então, acabou aí. Vou salvar.